Amados irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Libertadora, FM 96.3, telespectadores da TV AD e internautas que acompanham as redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique e estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese. Esse programa, o programa EBD em Síntese, é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre estamos estudando lições bíblicas baseadas nos 2 livros de Reis e hoje nós vamos estudar a lição de número 6 do nosso trimestre, que tem como título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomada de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E a verdade prática declara o seguinte: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Então, muito bem, meus irmãos, o programa EBD em Síntese está apenas começando. Nós vamos, na lição de hoje, descrever o fim da trajetória do profeta Elias e o começo do ministério do profeta Eliseu, que foi o seu sucessor. Então, nós vamos expor aqui, no tópico 1, final do ministério de Elias. No tópico 2, vamos destacar o pedido destemido de Eliseu e no tópico 3, vamos registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Elias e Eliseu foram 2 dos maiores profetas do Antigo Testamento. Não escreveram nenhum livro da Bíblia, mas foram profetas de grande destaque e cujos ministérios foram marcados pela operação de muitos milagres, de muitas maravilhas. Então, meus irmãos, vamos aprender, que o ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor e o escolhido foi Eliseu. Conforme 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, quem escolheu Eliseu para ser o substituto de Elias foi Deus. O próprio Deus mandou que Elias ungisse a Eliseu no lugar de Elias. E Eliseu era uma pessoa muito próxima e leal ao profeta Elias. Na verdade, Elias liderava uma congregação de profetas. Elias liderava um grupo grande de profetas que existia em várias cidades lá em Israel. E isso é muito interessante porque nós vemos aí um princípio aí de formação bíblica, teológica, formação espiritual, devocional daqueles obreiros vocacionados do Senhor. Então lá tinha aquela escola de profetas que já tinha começado com Samuel lá atrás, e Elias levantou essa congregação de profetas e escola de profetas, e o profeta Eliseu se destacava dentre os demais. E o profeta Eliseu era muito ligado ao profeta Elias, era servo do profeta Elias, e para onde Elias ia, o profeta Eliseu estava ao seu lado, dando apoio ao seu ministério e ajudando o profeta Elias no dia a dia. Então, antes de Elias ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber da parte dele, e aí a gente vai ver, no decorrer desta lição, o que foi que aconteceu. Tópico 1 da nossa lição: a despedida de Elias. O ministério de Elias termina. Irmãos, é muito importante a gente entender, que todo início tem um fim. Todo início tem um fim, e terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é um alvo a ser alcançado. Então a gente precisa entender que nenhum de nós é para sempre,
todo ministério dos homens e mulheres de Deus, ele tem um início e tem um fim. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1 que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então tem tempo até mesmo para encerrar o ministério do obreiro, o ministério de determinado profeta. O ministério de Jesus aqui na terra teve um início, mas também teve um fim, teve o tempo determinado por Deus para terminar. O ministério do apóstolo Paulo também terminou, inclusive em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, os nossos ministérios, por mais bem-sucedidos que sejam, ele também tem um fim. Nenhum de nós é para sempre. Então, Elias, ele fez grandes feitos em seu ministério profético. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar a sua missão na terra. O profeta Elias era um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Moisés e ali conversando com Jesus, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro da Bíblia. Porque, irmãos, cada obreiro tem as particularidades do seu ministério. Há diversidade de dons, há diversidade de operações, há diversidade de realizações, mas o Espírito é o mesmo. Então, cada obreiro é usado. Deus usou Isaías de uma forma, Deus usou Jeremias de outra maneira e usou Elias e Eliseu também de forma diferente. Elias e Eliseu profetizaram no reino do norte em períodos de grande apostasia espiritual. Então, isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Então, Elias não teve nenhuma profecia escatológica sobre o futuro. Essa não foi a marca do ministério dele. Ele não escreveu nenhum livro da Bíblia, mas ele foi usado por Deus como uma voz profética para protestar contra a idolatria e o pecado que estava desenfreado no Reino do Norte, lá em Israel, e Deus usou esses homens poderosamente como porta-vozes do Senhor para chamar o povo ao arrependimento, para chamar o rei ao arrependimento, para protestar contra a idolatria a Baal. O tópico 1.3 diz: Gilgal, um lugar de boas recordações. Então, este lugar, Gilgal, ele foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, realizada por Josué. Também em Gilgal, os israelitas foram circuncidados e também celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. E o que é que tem a ver Gilgal com Elias e Eliseu? Porque foi em Gilgal, nesta cidade, que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, querido professor e superintendente da Escola Bíblica Dominical, nesse tópico 1 da nossa lição, o que fica bastante marcante aqui é que todo ministério tem início, mas também tem fim. Nenhum obreiro, nenhum pastor pode achar que é eterno, pode achar que o seu ministério, por mais que seja aprovado por Deus, é eterno. Jamais. Tudo tem o fim. Então, o ministério de Jesus teve o tempo de terminar, o ministério de Paulo teve o tempo de terminar, e nós, como obreiros, devemos nos preocupar em terminar bem. Infelizmente, Saul, ele começou bem, continuou mal e terminou pior ainda.
Mas nós, irmãos, a gente precisa começar bem, continuar bem e terminar bem. Como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que Deus abençoe você no seu ministério e guarde a fé, né? E não vacile em nada. Muito bem, meus queridos irmãos, assim chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese. Vamos fazer o primeiro intervalo, rapidinho, já a gente volta para estudar o segundo tópico da nossa lição. Continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, segundo bloco do nosso programa de hoje, programa transmitido pelo Sistema de Comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Queremos aqui cumprimentar todos os professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue abençoando vocês neste importante ministério. Muito bem, estamos hoje estudando a lição de número 6, a lição que tem como título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Nós, no tópico 1 da nossa lição, que estudamos no bloco anterior, falamos aqui da despedida de Elias e enfatizamos que todo ministério tem o seu tempo determinado, tem o seu tempo de começar e tem também o tempo de terminar. E é muito importante que o obreiro não somente comece bem, mas também termine bem. Salomão, ele começou bem, mas infelizmente durante a caminhada do seu reinado, Salomão se entregou à idolatria, né? E terminou mal. Então nós, como obreiros, devemos vigiar, permanecermos íntegros à chamada de Deus, íntegros à palavra de Deus, né? Para poder também terminar bem e receber, né, a coroa da justiça, como diz a palavra de Deus. Poder ouvir do Senhor, servo bom e fiel, né? Entra no gozo do teu Senhor, né? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O tópico 2 da nossa lição fala do pedido ousado de Eliseu. O comentarista aqui destaca no item 2.1 a fidelidade de Eliseu. Eliseu era servo do profeta Elias, ele vivia debaixo da autoridade do profeta Elias e tinha o profeta Elias como um pai espiritual. Inclusive, né, ele chamou Elias meu pai, porque ele era o pai espiritual. Versículo 12 aqui da nossa leitura bíblica em classe, Eliseu clamou e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então, Elias era uma espécie de pai na fé, pai espiritual de Eliseu, como Paulo também era pai na fé de Timóteo, um pai espiritual de Timóteo, um mentor espiritual. E isso é muito importante, irmãos, porque no ministério pastoral nós precisamos ser apacentados, precisamos ser mentoreados, precisamos aprender, né, com os homens de Deus, né, que estão exercendo autoridade sobre nós e liderança sobre nós, para que possamos assim desenvolver o nosso ministério. Deus mandou o profeta Elias fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. E Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu insistiu: não te deixarei. E durante a viagem, Elias disse mais 2 vezes a Eliseu, né, para voltar, para retornar, mas Eliseu se recusou. Eliseu foi um servo fiel que não abandonou Elias, né, em momento algum. Eliseu estava sempre ao lado de Elias para poder servir Elias. E Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, porque Deus prepara pessoas para nos ajudar, Deus prepara pessoas para nos apoiar, como mandou Epafrodito consolar
o apóstolo Paulo ali na prisão e no dia a dia, no exercício ministerial, também Deus usa pessoas, homens de Deus, para nos ajudar no ministério. E Elias disse: volte, Eliseu, não venha, pode voltar, fique à vontade. Mas Eliseu disse, versículos 2, 4 e 6, aqui da nossa leitura bíblica em classe. Eliseu respondeu a Elias: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Então isso é importante, porque às vezes tem companheiros de ministérios, tem obreiros que só estão dispostos a estarem ao lado dos seus líderes, dos seus pastores, quando tudo vai bem, na primeira luta, na primeira dificuldade, na primeira perseguição, quando surge um vendaval, muitos abandonam, muitos vão embora. Aconteceu também com Jesus. Jesus tinha profetizado: ferirão o pastor e as ovelhas dispersarão. E embora aqueles discípulos tenham jurado fidelidade a Cristo, de estar com Jesus toda hora, se for possível até mesmo morrer por Jesus, mas na hora da perseguição, que prenderam Jesus, Jesus estava sendo julgado e foi em seguida crucificado, os discípulos abandonaram Jesus. Vemos apenas ali o apóstolo João, junto com Maria e outras pessoas que acompanharam toda aquela situação até o fim. Então nós vemos aqui que Eliseu, irmãos, para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Ninguém faz tudo sozinho. Ninguém faz tudo sozinho. Qualquer pastor, qualquer líder, superintendente ou presidente de alguma igreja, de alguma tarefa eclesiástica, não consegue fazer tudo sozinho. Então, Deus precisa levantar pessoas para ajudá-lo. Nem Jesus trabalhou sozinho. Jesus teve 12 apóstolos. Jesus tinha muitos discípulos, inclusive numa situação, mandou 70 discípulos irem evangelizar de 2 em 2, no outro momento mandou os 12 apóstolos também, de cidade em cidade. Jesus, dentro daquele grupo dos 12 apóstolos, tinha Pedro, Tiago e João, que eram mais próximos ainda de Jesus, e dentre esses três, o próprio João também era mais chegado e mais próximo de Jesus. Então, é importante, porque ninguém faz tudo sozinho. Então, tópico 2.2, a porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, depois de 3 insistências, em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Então ali foi uma graça de Deus ali na vida de Eliseu, porque Deus não é injusto para se esquecer da obra de qualquer obreiro que serve a Deus com amor, com prazer. Então Elias disse a ele, certamente Elias, direcionado por Deus, disse: peça qualquer coisa, pode pedir qualquer coisa, que eu vou dar a você. E Eliseu não pediu dinheiro, não pediu fama, Eliseu pediu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Eliseu sabia que estava vivendo num período de grande apostasia. Eliseu acompanhou de perto todo o sofrimento e a luta de Elias, o desgaste emocional muito grande, enfrentar os profetas de Baal, de Aserá, enfrentar Jezabel, enfrentar toda a apostasia do povo. Não foi fácil. Elias ficou numa situação muito difícil, deprimido, mas mesmo sabendo as lutas e as dificuldades do ministério, Eliseu entendia que Deus o tinha chamado para aquele momento histórico, e Eliseu disse: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E o que vem a ser
essa porção dobrada. Algumas pessoas dizem que Eliseu pediu para que o seu ministério tivesse o dobro de milagres, o dobro de poder que teve o ministério de Elias. Alguns até dizem que Eliseu realizou o dobro de milagres de Elias, mas na verdade essa expressão de porção dobrada de teu espírito, isso aqui é uma linguagem figurada que remonta à questão da bênção da primogenitura. Numa outra tradução, na NVI, por exemplo, ela diz assim: respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Então, na verdade, Eliseu pediu a Elias diz, pode pedir o que você quiser, e ele pediu para ser o sucessor de Elias. Ele pediu para continuar o ministério de Elias, algo que Deus já tinha falado, algo que Deus já tinha confirmado, porque foi Deus que chamou Elias. Deus disse a Elias, você unja a Eliseu, como profeta em seu lugar. Então, para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar de Elias como profeta. E não é pecado desejar o ministério. Apóstolo Paulo disse, 1 Timóteo 3:1, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, não é pecado o obreiro desejar ser pastor. Não é pecado. Contanto que esse desejo seja um desejo puro, que o objetivo seja para a glória de Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então Deus precisa também ver em nosso coração a sinceridade e uma boa motivação para poder nos dar a bênção. Muito bem, meus irmãos, assim chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Continue conosco. Amém, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Saudamos com a paz do Senhor a todos os superintendentes de Escola Bíblica Dominical, a todos os professores da EBD, que Deus continue abençoando vocês e usando vocês neste ministério tão glorioso que é o de ensino da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos estudando a lição deste trimestre, no livro deste trimestre, a lição de número 6, que tem como título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Então, nós já aprendemos aqui que tudo que começa também tem fim, tudo que tem um início tem um fim, inclusive o ministério do obreiro, como de Elias, o ministério do profeta Elias. Chegou o tempo de terminar, então Deus, ele disse a Elias que ungisse a Eliseu em seu lugar. É muito importante que haja essa preocupação em relação à sucessão, em deixar o seu sucessor. Nós vemos que Moisés fez o seu sucessor, Josué, e Elias também formou o seu sucessor, Eliseu. É bem verdade que tanto no caso de Josué quanto Eliseu, não foi só por indicação de Moisés e Elias, não foi só por indicação de seus líderes, mas foi também por escolha de Deus. Então é muito importante que haja essa sintonia, o pastor que está presidindo, que está na liderança, ele precisa estar sintonizado com o Espírito Santo, porque Deus revela, Deus chama, Deus escolhe, Deus aponta as pessoas. Então não é só uma questão de querer, porque está ali perto, porque está ajudando, Porque muitas pessoas podem estar ali servindo, trabalhando como obreiros, auxiliando na obra, mas determinadas funções é para uma pessoa só. Então tem que ser escolhido, e tem que ser escolhido por Deus. Então,
Eliseu pediu, né, que fosse o principal herdeiro, né, do espírito profético que atuava em Elias, porque ele queria ser o sucessor de Elias e Deus já tinha aprovado, né, esse desejo. E é interessante aqui que tanto era o desejo de Deus como o desejo de Eliseu, de continuar o ministério profético lá em Israel. Às vezes tem obreiros que têm desejo de exercer determinada função na igreja, mas aquele desejo não é a vontade de Deus. Então a gente precisa entender isso. Tem que ter isso muito em mente. E às vezes é da vontade de Deus, Deus chama e tem obreiro que foge, que se esconde, que se esquiva, como aconteceu com o profeta Jonas, né? Deus mandou ele pregar em Nínive e ele correu, fugiu para Tarsis. Então é muito interessante, muito bom, muito bonito quando há, né, essas duas coisas acontecem. Quando é da vontade de Deus e também da vontade do obreiro. Então isso tudo fica mais fácil, né? Tópico 2.3, Elias, a inspiração de Eliseu. Eliseu tinha o profeta Elias como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo o que Elias fazia. Então, nesse processo de formação de obreiros, o obreiro que está na liderança, ele serve de exemplo, de espelho, de influência positiva para os seus liderados. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Sabemos que todo mundo tem suas falhas, ninguém é perfeito, e os obreiros também não são perfeitos, os líderes também não são perfeitos, porém, eles têm bastante virtudes, eles têm exemplos positivos que devem ser imitados, né, que serve de inspiração para os seus liderados. Inclusive Paulo, né, ele falou isso, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele disse, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então Paulo, ele procurava imitar Cristo. Paulo tinha Jesus como seu mentor, né, como o seu líder, que ele procurava imitá-lo. E ele também disse aos coríntios, né, assim como eu imito a Cristo, também vocês devem ser meus imitadores. Então devemos imitar os nossos líderes na medida em que eles imitam a Cristo. Devemos imitar e nos inspirar nos nossos líderes nas suas virtudes, na sua boa obra e nas suas virtudes que Deus tem feito e aprovado na vida dele, né? Então isso é muito importante. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. O tópico 3 da nossa lição, Eliseu toma a capa de Elias. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois. Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo e o que o levou no redemoinho. Então isso é muito importante. O líder e os seus liderados precisam viver no clima de paz, no clima de harmonia, de unidade e de comunhão, porque a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Num determinado momento do ministério de Paulo e Barnabé, houve um problema de falta de acordo em relação a João Marcos. E não houve ali uma solução, de modo que apóstolo Paulo foi seguir o seu ministério numa direção e Barnabé foi para outra. Porque para que dois trabalhem juntos é necessário que haja essa comunhão. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Então isso é muito importante, isso é fundamental, né? É fundamental, né, para que haja progresso na obra do Senhor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Pedro, ele aconselha,
tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Então, não tem como. Uma casa dividida contra si mesma, ela não subsistirá, como Jesus falou. Então, os obreiros precisam, líderes e liderados, viverem no clima de harmonia, de comunhão, porque Deus não opera onde há separação. Deus não opera onde há divisão. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, Paulo disse: exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz e o Deus de amor e paz estará com vocês. Então, irmãos, é muito ruim quando o líder está trabalhando na obra de Deus e seus auxiliares sempre são contra, persegue ele em tudo, está se opondo a tudo, nunca concorda com nada. Então fica complicado, não tem como a obra de Deus avançar. E tópico 3.2, Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para seu servo Eliseu. Foi uma herança e um símbolo ali visível, vamos dizer assim, daquela autoridade de profeta que estava saindo de Elias e passando para Eliseu. Ela legitimou o ministério de Eliseu publicamente. A capa de Elias, que ficou para Eliseu, legitimou o ministério público, o ministério de Eliseu publicamente, ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e a outra banda. Quando Eliseu tocou a capa de Elias, segundo Reis, capítulo 2, versículo 14, e tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Versículo 15. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. É muito bonito, irmãos, isso porque aquele milagre que Deus fez ali através de Eliseu, quando ele jogou a capa ali na água e as águas do Jordão se abriram, aquilo ali foi um sinal de Deus para os profetas, para todos aqueles obreiros ali, de que realmente Deus estava confirmando Eliseu como sucessor de Elias. E eles reconheceram publicamente e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então é muito bom, muito importante que Deus, que alguém assume um ministério, assume uma função ministerial, que tenha o reconhecimento tanto dos seus líderes, que o conferiram aquela autoridade, mas também que tem o reconhecimento dos seus pares, o reconhecimento do povo. Então isso é maravilhoso. Então, meus irmãos, concluindo o assunto da nossa lição de hoje, o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamentos. Precisamos ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Amém? Assim nós concluímos o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, concluímos mais uma edição do programa EBD em Síntese. Continue nos acompanhando semanalmente. Deus abençoe você. Esta aula e nenhuma outra substitui a aula da Escola Bíblica Dominical lá na sua congregação. Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.